Então, a nossa aula de hoje é para falar sobre os processos de separação de misturas, tá bom? Processo que permite isolar diferentes elementos de uma composição. Primeiramente, a gente, a gente tem no nosso mundo mais misturas do que substâncias puras, né? A água que nós tomamos, ela é uma mistura de componentes. Ela tem, além de água, né, tem os sais dissolvidos, sais minerais. Então, nós temos uma mistura e não uma substância, né? Simples, uma substância composta, na verdade, mas sim uma mistura. É comum os laboratórios realizarem esses processos de separação de misturas, tá bom? Então, a separação de misturas é um método, um dos principais mecanismos realizados dentro de laboratórios de química e em indústrias, considerando o fato de que a maioria das substâncias estão misturadas a componentes diversos, né? Nós temos mais mistura do que substâncias puras. Um exemplo muito comum dentro dos hospitais ocorre através do uso de oxigênio para pacientes que necessitam da respiração artificial. É o que vem acontecendo hoje, né? Com relação à Covid, as pessoas precisam desse oxigênio, então os laboratórios eles produzem esse oxigênio, né, separando, né, do ar atmosférico, porque o ar atmosférico ele vai conter nitrogênio 78%, vai conter oxigênio 21%, né, no ar, e outros gases, 1% dos outros gases. Então, eles fazem um processo de destilação fracionada para poderem separar os gases, né? No caso, vão baixar a temperatura do nitrogênio e do oxigênio para deixar eles líquidos, né? Para depois fazer a destilação simples, para obter o oxigênio. Então, é um exemplo. Além do mais, nós temos várias outras situações em que é necessário fazer essa separação. Nós realizamos muitas técnicas no dia a dia que nós separamos componentes. Por exemplo, quando você resolve, por exemplo, ir a um local para separar só plástico para um lado, né? Só metal, alumínio, por exemplo, para o outro. Então, você está realizando um processo de catação, separando, né, substâncias de um lado para o outro, né, através da separação. Então, nós temos várias técnicas, algumas separações são conhecidas. Primeiro, nós temos as técnicas para separar as misturas heterogêneas, né? Como é a mistura heterogênea, né? Água e óleo, existe uma técnica para separar a água do óleo, né? Existe uma técnica para separar a areia do sal, se tiver o sal na areia, né? Sal de cozinha. Então, existem técnicas para isso. Então, são misturas heterogêneas, essas técnicas que eu vou mostrar agora aqui. Para as misturas heterogêneas, nós conhecemos a catação, que é aquele processo que você vai selecionar, separar sólido de outro sólido. Você pode utilizar uma pinça, ou um pegador, né, ou com a própria mão mesmo, sem usar pinça. Quando você vai separar, né, as misturas de feijões e pedras, que geralmente vem umas pedrinhas no feijão, né? Quando você vai separar no lixão lá o alumínio, né? Vai catar o alumínio, vai catar o papel, o plástico para reciclagem, é uma catação isso daí. Outra técnica conhecida é a chamada ventilação. Então, a gente vai usar o vento, né, o ar, para separar o elemento menos denso, no caso. Quando você separa as cascas dos grãos de amendoim, você torra lá o amendoim lá na frigideira, né? Aí fica aquelas casquinhas soltas, você vai e liga o ventilador, então assopra e sai os grãos. Então, esse processo é chamado de ventilação. As pessoas utilizam também aquelas palhas de arroz, né? Colocam no pilão o arroz, nos interiores, né? Tem um pilão, coloca o arroz, bate o arroz, tira a casca, e depois eles jogam numa bacia para cima e o vento vem e arrasta, né, aquelas palhas. Essa é a ventilação. Outro processo é a chamada levigação, que é o processo, né, semelhante ao método da ventilação, parecido.
A levigação também separa os componentes por meio do elemento menos denso. A diferença é que, nesse processo, a força da água é utilizada para isolar a substância e se deseja separar do resto da composição. No caso, o exemplo, a separação do ouro do cascalho. Nos garimpos, eles utilizam, né, a separação pelo esse rastro de água, né? A força da água é usada para separar, né, o ouro do cascalho, a chamada levigação. Outra é a peneiração, né, que nós conhecemos. Você tem uma peneira, né, e usa dessa peneira separar sólido de outro sólido. Os pedreiros, por exemplo, utilizam, né, essa técnica, né? Separação da areia misturada com brita. A areia vai passar pela peneira, né, e vai ficar as partículas maiores na peneira. Isso é peneiração. Tem outros processos também que nós utilizamos de peneiração em casa, né? Você vai peneirar, por exemplo, a tapioca. Aí você passa na peneira para, se caso tem alguma pedrinha, algum pedacinho de metal, vai ficar lá sobre a peneira. Outra técnica de mistura heterogênea é a tamização. Esse método de separação de misturas é semelhante à peneiração. Há também na tamização o uso de peneiras. São utilizados esses objetos com orifícios menores para separar elementos sólidos ou desfazer aglomerados sólidos de um mesmo componente. Então, exemplo, esse processo é muito utilizado dentro das cozinhas para retirar as pelotas da farinha de trigo, né? Então, é a chamada tamização. Sedimentação fracionada. Sedimentar, né? A sedimentação. Nesse processo, precisa ser considerada a densidade das misturas envolvidas na composição entre um líquido e uma mistura heterogênea composta por sólidos, líquidos ou ainda entre sólidos e líquidos. Então, a separação da areia do isopor, né? Pode ser usado como uma sedimentação fracionada. A separação magnética. Um ímã é utilizado para fazer a atração de elementos metálicos presentes na mistura. Então, a separação da areia da malha de ferro. Tem ferro lá na areia, você passa o ímã, né? O ímã, ela arrasta essas malhas de ferro. Então, nós temos a separação magnética. Outra é a chamada decantação. Essa decantação, ela pode ocorrer entre sólido e líquido, tá? Separa sólido de líquido, ou pode separar também sólido de gás. Não, desculpa, sólido de líquido, e pode também separar líquido de líquido. Líquido de líquido, tá? Então, por exemplo, água e areia. Água mais areia, né? A areia vai ficar no fundo, então decantou, né? O mais denso fica no fundo. Água e óleo. O óleo fica em cima porque é menos denso. É uma decantação. A gente pode separar sólido de líquido ou líquido de líquido. Mas essa mistura, ela é heterogênea, não esquece, né? Então, na decantação, também é importante considerar a densidade das substâncias envolvidas na mistura entre materiais que não se dissolvem entre si. Pode ocorrer entre sólido e líquido ou apenas entre líquidos. Então, separação entre areia e água, né? Então, se você colocar um recipiente, areia e água, se deixar em repouso, né? A areia vai ficar aqui no fundo, certo? E a água aqui. Outra é a chamada dissolução fracionada, é dissolver, né? No caso, dissolução fracionada. Então, é o caso, na dissolução fracionada ocorre a adição de um líquido em uma mistura entre sólidos. Então, você tem aqui, ó, areia e cloreto de sódio, sal. Você joga água para poder o sal se dissolver na água. Aí você pode filtrar aquilo ali, né, e passar só água e o cloreto de sódio para um recipiente e separar da areia. Então, nós temos aí uma dissolução fracionada. Por exemplo, açúcar na areia, né? Sólido, no caso seria dois sólidos, né? É uma mistura entre sólido e sólido, onde um deles vai se dissolver em água. No caso, o sal ou o açúcar, né?
Então, essas foram as separações, né? Heterogêneas, ainda tem mais ainda aqui, os métodos mais avançados, né, de separação de misturas heterogêneas. Nós temos a decantação com funil de bromo, né? Existe no laboratório um funil que a gente vai colocar a mistura, por exemplo, a água fica embaixo, a gente abre a torneira, aí vai passar primeiro a água, aí eu fecho a torneira, fica o óleo lá no funil de bromo. É uma vidraria de laboratório. A centrifugação, centrifugar, esse processo funciona como um meio de acelerar o método da decantação. O material mais denso na mistura, seja ele sólido ou líquido, ficará decomposto no fundo do recipiente. O exemplo disso daí, por exemplo, é quando a gente manda o sangue para o laboratório, ele vai usar uma centrífuga, né? Que vai colocar lá os tubos de ensaio com sangue, aí isso aqui vai girar, entendeu? Lá dentro da centrífuga. Aí os tubos de ensaio vão ficar inclinados e com a força da gravidade, nós vamos ter a separação do sangue e do plasma, né? Então, a gente acelera o processo de decantação. Por exemplo, se eu tiver uma água barrenta também, e ela demora a decantar, se eu centrifugá-la, eu vou acelerar esse processo rápido, a uma certa velocidade com que isso vai girar, o material mais denso vai para o fundo, que seria, por exemplo, a composição lá do barro, né? Aí agora nós temos a filtração comum. Essa que nós realizamos todo dia, né? Separa sólido de líquido, mistura heterogênea, tá? O cara vai fazer o café, você vai coar esse café pela manhã, né? Usa um pano para fazer esse coar, para coar esse café. Nós também usamos o papel de filtro também no laboratório, que a gente faz essa filtração. Tem aqueles filtros de barro no interior, né? As pessoas não utilizam, que é para reter as partículas menores lá nas velas, que é filtração comum isso. Quando eu utilizo, né, uma peneira não, um pano, um papel de filtro, eu tenho a filtração comum, separa sólido de líquido. Nós temos a filtração a vácuo, que é aquela filtração que ela seria muito demorada, tá? Então, a gente vai utilizar um funil de Buchner para poder fazer com que esse processo seja mais rápido. Vamos supor que eu tenho uma água meio turva e não dá para fazer a separação, né? Daquele material turvo. Então, eu vou utilizar um funil de Buchner para poder arrastar, né? Através de uma bomba de vácuo, né? Para acelerar o processo. Já existe esse funil com essa finalidade no laboratório. Aí essa bomba de vácuo vai fazer com que a gente force essa filtração a vácuo. A outra é a flotação. Esse processo se apropria do uso de uma bomba para injetar na mistura, formando bolhas, arrastando o componente de menor densidade. Então, quando a gente vai extrair o cobre do minério, eles utilizam isso, né? Eles vão utilizar, né, essa bomba para injetar na mistura para poder separar o cobre do minério. É chamado flotação. Outros métodos, agora mais de separação homogêneas. Isso só é uma fase, né? Então, no caso da gente separar uma mistura entre sólido e líquido, mas que se misturam, por exemplo, água e sal, né? Água mais sal de cozinha, o sal se dissolvendo. Então, aqui é uma mistura homogênea, não heterogênea. Então, nós utilizamos também nós fizemos também a chamada destilação fracionada, né? Só que a destilação simples é aquela entre sólido e líquido. Eu separo sólido de líquido, que é só uma fase, certo? Então, por exemplo, para eu separar a água do sal, eu utilizo, né, a destilação simples. Existe um balão de destilação no laboratório que a gente aquece a mistura. Aí, aquecendo, o ponto de ebulição da água é menor, ele vai ebulir primeiro, os vapores vão passar pelo condensador,
né? Então, a água condensada, nós já temos o líquido, né? A separação da água, depois do sal, né? Que vai ficar só o sal no recipiente, após o aquecimento. Então, isso é destilação simples, tá? Água e açúcar, destilação simples. Nós podemos também utilizar a evaporação para separar, tá bom? Tem um processo também de evaporação, que eu posso aquecer a água, né? E ela vai evaporar e ficar só o sal. Outra é a destilação fracionada. A destilação simples é quando é sólido e líquido. Aqui tem que ser líquido com líquido, homogêneo, ou líquido ou gás com gás. Gás com gás. Quando eu separo líquido de líquido, gás com gás, eu tenho uma destilação fracionada. Então, vamos obter frações através dessa separação. Por exemplo, separar a água da acetona, separar, né? Aqui vai ficar a separação da água e o álcool. São dois líquidos que se misturam. Vinagre, que tem água e ácido acético. Água e acetona, né? Que são dois líquidos. Gás e gás, que é aquele caso lá do nitrogênio, do oxigênio, né? E eles utilizam no caso aqui, ó, poderia até explicar para você a destilação fracionada do petróleo, né? O petróleo também destilado através da destilação fracionada, porque aqui eu vou ter o petróleo, que é o óleo cru, né? Aí a gente vai esquentar, aí desse esquentamento, nesse balão de destilação, que lá vai ser uma caldeira lá, né? Aí vai passar para material vai ser separado por esse calor, aí vai ser obtida a primeira fração, no caso as moléculas menores, os gases, né? Aí depois vem os líquidos, como a gasolina, o querosene, aqui os gases, metano, butano, e os sólidos, né? O xisto bituminoso, o piche, né? Então nós podemos obter tudo do petróleo. A destilação é chamada fracionada, tá? Então, essa é a aula de processo de separação de misturas, principais que vocês leram lá no material, né? E responderam também lá os exercícios, né? A avaliação, no caso, a avaliação número 2, já eu acho. Né? Tem uma questão, 10 questões, não estão numeradas, mas quem me mandou eu vou dar uma lida direitinho. Certo?